Olá, irmãos, a paz do Senhor, pela graça e pela misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Os irmãos têm notado que eu tenho trazido estudos curtos, 25 a 30 minutos. Primeiro que eu não quero cansar os irmãos, não quero ser cansativo. E segundo que o objetivo desse estudo bíblico não é trazer um prato pronto para você, mesmo porque cada um tem um pensamento, cada um entende de um jeito, cada um tem um jeito de viver. Mas o objetivo é lançar um desafio à sua mente, ao seu entendimento, para que você venha buscar o crescimento espiritual, você possa se adaptar dentro da palavra de Deus. Estamos falando de caráter cristão, e na lição de hoje eu quero falar sobre o caráter cristão praticando a humildade. Humildade que no meio dos dons espirituais é temperança ou domínio próprio. É a capacidade de se doar aos outros, de fazer mais importante os outros do que você mesmo. O texto base da nossa lição está em João capítulo 13, versos de 4 a 13, uma história bastante conhecida. Levantando-se Jesus da ceia, tirou os vestidos ou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Nessa ocasião, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, ele disse: "Não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai me lavar os pés." E Jesus disse: "Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo." Então Pedro voltou atrás e disse: "Então lava os pés, a cabeça." E Jesus falou assim: "Não, o corpo está todo limpo, só é necessário lavar os pés." E terminado aquele ato ali, aquela atitude do Senhor Jesus, ele disse: "Vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Verdadeiramente eu sou mestre e Senhor entre vocês. E eu lavei os pés de vocês, assim eu quero que vocês vão e façam o mesmo com outras pessoas, lavem os pés uns dos outros." Então era um ato que significava humildade. No nosso textuário diz o seguinte, Mateus 11:39 ou 11:29. "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Tudo que o Senhor Jesus fez nessa terra como homem foi para dar exemplo para nós, os seus seguidores. Tudo que ele falou, ele demonstrou fazendo, para que nós possamos segui-lo e fazer a mesma coisa, copiá-lo. Jesus é o mestre por excelência, é um espelho para todos nós, ou é o espelho para todos nós, em quem nós devemos nos espelhar e procurar andar como ele andou. Vamos definir alguma coisa aqui. O orgulho, que é o contrário da humildade, é quando o homem transfere o centro do seu pensamento e de suas afeições do Criador, Deus, para si mesmo. Quando o homem busca a glória para si, ele é orgulhoso. Muitas pessoas batem no peito e dizem: "Eu sou." Somente Deus é tudo, né? Nós não somos nada nessa terra, nós somos apenas criados por Deus para produzir fruto para a sua glória, mas quando nós não estamos na presença de Deus, nós não somos nada. Nós somos aquilo que Deus é em nós, em Cristo Jesus. E a humildade, que é o contrário, é o homem reconhecer diante de Deus a sua pequenez, a sua incapacidade, as suas limitações, a culpa e total inaptidão para, quando está separado da glória de Deus, não produzir nada. O homem precisa reconhecer que sem Deus ele nada é. O próprio Senhor Jesus disse assim, que sem mim nada podeis fazer. Vocês só podem fazer alguma coisa em meu nome. Então ele disse: "Em meu nome vocês podem expulsar demônio, em meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, algum veneno, não fará mal algum. Em meu nome vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados." Mas tudo em nome de Jesus, né? O homem de si mesmo nada é. Quando o cristão tem o seu caráter restaurado ou transformado por Cristo, ele tem algumas características particulares
E eu quero, a partir de agora, citar algumas características do cristão que teve o seu caráter transformado por Cristo. O primeiro ponto, coração de servo. Há um pensamento que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma grande realidade. Nós fomos colocados nesse mundo para servir uns aos outros, para doar o nosso potencial, aquilo que nós temos e que somos, em favor de outras pessoas. Se nós não fazemos isso, nós estamos perdidos neste mundo, não servimos para viver. Jesus afirmou em Mateus 10:45, ele disse assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A obra que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra foi uma obra de doação total. Ele ocupou todo o seu tempo, todo o seu esforço, toda a sua capacidade em servir as pessoas, em passar noites sem dormir, orando pelas pessoas, atender a cada um que o procurava, curando as suas enfermidades, libertando os oprimidos. Foi a obra que Jesus fez nessa terra, né? O segundo ponto aqui, ocupar um lugar inferior. Quando Jesus tomou aquela atitude de lavar os pés dos discípulos, ele assumiu o lugar do escravo menor da casa, pois essa era a tarefa do escravo mais inferior. Humildade significa transferir a honra a alguém inferior para ser honrado por Deus. Geralmente, quando os judeus chegavam visitando uma casa, tinha umas talhas de água, e aquele servo mais inferior da casa, mais fraquinho, era o que pegava a água da talha e lavava os pés do visitante. Jesus fez isso tomando o lugar do servo inferior da casa, demonstrando a sua humildade. Mas não fez isso para aparecer. Ele fez isso unicamente para dar um exemplo para todos nós, como se pratica a humildade. Terceiro ponto, Filipenses capítulo 2, versos 7 a 11. Paulo nos fala sobre a humilhação a que Jesus se submeteu, pois sendo Deus se fez homem, se tornou servo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas também fala que por causa dessa humilhação Deus o exaltou, lhe dando um nome superior a todos os nomes, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua o confesse como o Senhor. Tem um texto que diz assim que Jesus, quando viu o trabalho das suas mãos, ele ficou satisfeito, né? Por causa de tudo que estava prometido, a salvação da humanidade, Jesus suportou a cruz, suportou a afronta, suportou escárnios, tudo porque ele sabia o resultado que tudo isso ia produzir, o resultado de salvação e restauração do povo que cresce nele. Então ele foi humilde até o fim, até morrer na cruz do Calvário, para ser honrado por Deus. Considero pessoa que tem o caráter transformado, considera o próximo mais importante que a si mesmo. A Bíblia nos aconselha a considerar os outros superiores a nós. Você sempre se colocar no lugar mais baixo, no lugar de servo, para servir aos outros. E Jesus chegou a dizer assim que aquele que serve é maior do que o que é servido. Porque não é difícil servir a alguém superior, pois poderemos almejar com isso alguma recompensa. Quando você presta serviço para alguém superior a você, você corre o risco de ser recompensado, de receber alguma coisa em troca. Mas quando você... Também não é difícil servir a inferiores, pois isso nos dá a sensação de superioridade. Quando você está servindo pessoas menores que você, dá a sensação que você está por cima. Agora, difícil é servir pessoas do mesmo nível, pelo simples prazer de servir. O serviço cristão precisa ser um prazer em nossas vidas. Nós devemos e precisamos fazer por gosto, por boa vontade. Isso que vale diante de Deus. Não é para aparecer, não é para que as pessoas vejam, mas para que nós possamos servir com carinho, com alegria no coração. Onde entra o amor, sai o orgulho.
a humildade ou a mansidão é a expressão do amor. Só é livre quem sabe se sacrificar por amor. O amor que Deus demonstrou na cruz do Calvário, sacrificando seu próprio Filho, é o amor sacrificial, o amor que se entrega em favor de alguém. É o amor que se dá em troca de nada, em troca de algo que não vale nada. Já falei aqui um dia sobre um pregador inglês que chegou na igreja um dia com a gaiola vazia, colocou a gaiola sobre o púlpito e começou a falar. Ele disse assim: eu estava vindo para cá e o menino estava com essa gaiola com 3 pássaros dentro. Os pássaros estavam cansados, com medo, com fome. Eu falei assim: menino, o que você vai fazer com esses pássaros? Ele falou assim: eu vou brincar com eles, vou arrancar as penas, furar o olho, quebrar o pezinho deles, depois vou matar. Ele falou assim: quanto você quer por esses pássaros? Eu falei assim: esses pássaros não valem nada, eles não cantam, não são bonitos, não tem valor nenhum. E aquele homem falou assim: mas quanto você quer por eles? O menino falou assim: me dá $10. Ele deu os $10 para aquele menino, pegou os pássaros, abriu a gaiola, a porta da gaiola e o soltou. Ele disse assim: um dia, Jesus chegou para o diabo e falou assim: o que você vai fazer com os seres humanos? Ele disse assim: eu vou brincar com eles, maltratar, semear intriga entre eles, brigas, contendas, discórdias, fazer um matar o outro. E depois vou acabar com eles. E Jesus falou assim: mas quando você quer por eles? E vocês não valem nada, você não vai ter coragem de pagar pelos seres humanos, não tem valor algum, o homem é mau. Mas Jesus falou assim: mas eu quero saber quanto você quer por eles. E disse assim: eu quero até a última gota do seu sangue. E Jesus topou e pagou com a última gota do seu sangue pelos nossos pecados, para nos fazer livres. Abriu a porta da gaiola da servidão do diabo e nos libertou para sempre, pela sua graça, pela sua misericórdia. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, isso não vem de obra, para que ninguém possa bater no peito e se gloriar disso, mas vem do sacrifício da cruz do Calvário. Jesus se entregou em nosso lugar até a última gota de sangue. O servo que tem o coração transformado, que tem o caráter transformado, vive na dependência da graça divina. Enquanto os orgulhosos buscam segurança nos bens materiais, os humildes descansam debaixo da soberania de Deus. Muitos buscam segurança nos bens materiais. Eu tendo isso, aquilo, eu tendo um bom salário, eu tendo uma boa casa para morar, eu tendo um carro bom, eu tendo um sítio para passear no fim de semana, eu estou feliz, estou feito. Aquele que é humilde, que não tem isso, ele pensa assim: se eu tiver a graça de Deus do meu lado, se tiver o Senhor do meu lado, eu estou com isso satisfeito. Não se ofende com facilidade. Uma das evidências do que o orgulho ainda domina o coração de uma pessoa é a sensibilidade demasiada. Diz-se que o cristão deve ter pele grossa para suportar pedradas, deve ter a mente expandida para pensar grande, deve ter o coração mole, flexível, pronto para perdoar. Uma das coisas que demonstra a nossa humildade, o nosso caráter transformado, é a capacidade de perdoar. Nós precisamos sempre pensar que Jesus mesmo falou assim, que aquele que não perdoa não será perdoado. E na própria oração chamada Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então a nossa oração só tem valor se eu estou perdoando, eu posso pedir perdão. Do contrário, não tem direito a perdão de Deus se eu não sou perdoador. As pessoas guardam mágoas tão sem sentido no coração. Fulano me ofendeu, eu perdoo, mas não olho mais para a cara dele, eu perdoo, mas não quero nem conversa com ele mais. Isso não é perdão. Perdão é como se nada tivesse acontecido e tudo volta ao que era antes. Foi o que Jesus fez conosco. Ele ignorou o pecado do homem e perdoou para sempre. E a Bíblia diz assim que foi riscada a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Aquilo que estava escrito contra nós foi riscado com o sangue de Jesus e nós nos tornamos livres para sempre.
se autoanalisa, o cristão transformado se autoanalisa, não se coloca nem de baixo, nem abaixo, nem acima do que realmente é. Sabe da sua situação, sabe da sua posição em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo Jesus, ela tem dois lados. Tem o lado que nós somos servos de Deus e tem o lado que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, prontos para morar na glória com Ele quando Ele nos chamar. Tolera insultos e falsas acusações por causa de um propósito superior. A Bíblia diz que Jesus suportou a afronta por causa do que estava proposto para Ele. Deus tinha uma proposta para Jesus, que se Ele passasse por tudo aquilo, Ele seria coroado, receberia um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse Ele como Senhor. Por isso Ele suportou a afronta. Sabe reconhecer o sucesso de Deus na vida de outro, onde a humildade não há lugar para inveja. Às vezes temos facilidade de chorar com os que choram. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Às vezes nós temos até facilidade de lamentar e chorar com alguém que está chorando. Mas não nos alegramos com o sucesso dos outros. Quando o outro se alegra, nós não nos alegramos juntos porque temos inveja às vezes. Por que Deus fez isso para ele e não fez para mim? Por que Deus deu essa oportunidade para ele e não deu para mim? Esse lugar deveria ser meu. Então isso é inveja, isso é orgulho e Deus não se agrada disso. Nós devemos alegrar com o sucesso do nosso semelhante. A humildade verdadeira protege o cristão de uma opinião insensata ou hipócrita. A proposta para uma vida de humildade é manter-se debaixo do senhorio de Cristo, pois quando Cristo está no trono da sua vida, a humildade brota naturalmente. A humildade brota naturalmente na nossa vida, a humildade é fruto do Espírito Santo. E quando nós estamos debaixo do comando do Espírito de Deus, essa humildade é algo natural em nossas vidas. Segundo, ser um servo obediente é o segredo de uma vida vitoriosa. A obediência, a submissão ao senhorio de Cristo é a parte principal da nossa vida. Você pode até não ser muito frutífero, não ter muitos talentos, muitos dons, muita capacidade. Você não é grande pregador, não é grande cantor, não é grande orador, não é grande nada. Você é obediente à palavra de Deus, o fruto brota naturalmente. Porque Deus está no comando da sua vida e Ele que faz as coisas acontecerem. Terceiro, ser dependente de Deus como uma criança depende do Pai. A dependência nos faz humildes e tira toda a nossa arrogância e prepotência. Quando nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, hoje foi postado no WhatsApp pelo pastor Charles o testemunho de uma mulher, muitos irmãos viram, ela dando testemunho do fôlego que Deus deu a ela de volta, ela estava respirando com oxigênio e foi restaurada a sua saúde, ela voltou a respirar normal. Ela falando assim que às vezes a gente almeja coisas tão grandes, mas quanto é importante a pessoa respirar, a pessoa ter o fôlego de vida, e sem fôlego ninguém resiste, ninguém subsiste. Muitas vezes nós não pensamos nisso, nós não pensamos que nós tomamos café da manhã hoje, muita gente não teve café da manhã para tomar. Nós almoçamos, muitas pessoas não almoçaram até agora. Nós temos liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Estava olhando aquela crise lá no Afeganistão, pessoas morrendo na rua, sendo perseguidas, pessoas pegando carona em avião e caindo daquela altura, tudo por causa do medo da perseguição. Nós somos ainda um povo livre, podemos louvar a Deus em qualquer lugar, com toda liberdade. Nós muitas vezes não valorizamos isso. Nós temos que entender que somos dependentes de Deus. E se Deus não nos der a mão como um pai dá a mão a uma criança, nós não vamos a lugar nenhum, né? Relacione-se com Deus ou com as pessoas seguindo sempre o exemplo de Cristo.
Jesus é o nosso exemplo maior e principal. Em tudo nós precisamos perguntar, tudo que nós vamos fazer, perguntar o que Jesus faria no meu lugar? Qual atitude tomaria? Será que ele faria isso que eu vou fazer agora? Então é importante pegar Jesus como espelho, como exemplo em tudo na nossa vida para que a gente seja bem sucedido. Sirva o próximo como se estivesse servindo a Cristo. É o que a Bíblia nos ordena. Tudo que você for fazer para alguém, faça como se estivesse fazendo para Deus. Jesus falou assim, que muitos chegarão diante dele e ele vai falar assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E muitos perguntarão para ele assim, quando é que eu te servi? Ele diz assim, quando você serviu um pequenino, você serviu a mim. Quando você deu água a um que estava com sede, você deu comida a um que estava com fome, você vestiu alguém que estava nu, você visitou alguém que estava doente, você fez a mim, quando você fez a um pequenino. Então, é importante fazer tudo como se estivesse fazendo a Deus, porque Ele está olhando isso na nossa vida. Concluindo, existem inúmeras promessas para aqueles que têm um coração humilde. Se quisermos agradar a Deus, vivamos assim, de maneira humilde. Muita gente confunde humildade com pobreza, com jeito de vestir, com jeito de falar. Eu falo tudo errado porque eu sou humilde, não é nada disso. A humildade é algo que brota do coração. A humildade é uma atitude. Tem muitas pessoas riquíssimas que são humildes. Já lidei com pessoas milionárias que são humildes no tratamento, trata com qualquer um e sem orgulho nenhum. E já vi pessoas que não têm nada e ser orgulhosas demais a ponto de desprezar os outros. Então, essa humildade é algo que brota do nosso caráter transformado por Cristo. Quando Cristo transforma o nosso caráter, implanta em nós essa humildade, essa capacidade de enxergar os outros superiores a nós mesmos, essa capacidade de fazer tudo como se estivesse fazendo ao próprio Cristo, essa capacidade de andar de acordo com a vontade de Deus, sem humilhar ninguém, sem se parecer maior do que ninguém. Apesar que há muitos que batem no peito e se gabam até da salvação. Quando vai abordar alguém para falar do Evangelho, já fala em tom de acusação, né? Falando com as pessoas que elas vão para o inferno. Não é bem assim. Todos têm direito à salvação. Quando alguém abre o coração, não importa a situação que ele está vivendo. Deus é o Salvador, Jesus Cristo é o Salvador. Ele tem o poder de tocar em cada coração e trazer salvação a quem Ele quiser. Então que nós possamos meditar nessa palavra nesse dia sobre a humildade. Humildade é mansidão, é domínio próprio, é temperança, é domínio sobre o que falamos, sobre o que fazemos, sobre o que sentimos. É andar na presença de Deus com o coração submisso à sua santa vontade. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe nesse dia, que essa palavra possa servir para a sua meditação. Eu te abençoo em nome de Jesus.